Fala galera, tudo bem com vocês? O vídeo dessa semana é um vídeo pesado, extremamente pesado, que tem um conteúdo pesado, tem uma temática pesada e que está na atualidade. Eu achei legal falar, porque acho que eu deveria trazer também a minha visão como um estudante de história. Deixar claro aqui que eu não sou um especialista em geopolítica, eu não sou um especialista em relações internacionais, sou simples estudante de história, mas eu sou um estudante de história apaixonado por Ásia, por Oriente Médio e também por história do Brasil, e isso eu acho que todo mundo já sabe, já deixei bem claro, mas eu queria trazer um pouquinho da minha visão como historiador e como uma pessoa aficionada por história sobre esse tema. É um tema extremamente pesado e dolorido. Então, o vídeo dessa semana vai ser sobre o que é o Talibã e entender esse processo todo sobre o Afeganistão e o Talibã. Para a gente começar, certo, entender pelo lado histórico do que é o Afeganistão e o que levou até o Talibã, a gente tem que entender um pouco da história e da geopolítica onde o Afeganistão está localizado. O Afeganistão ele está localizado no Oriente Médio. Aí vocês vão se perguntar, pá, então eu sei que o Oriente Médio faz parte, mas em que lugar do Oriente Médio? Ele fica numa região muito estratégica, que anteriormente, nos séculos passados, o Afeganistão fazia parte também da Rota da Seda, onde vinham produtos do Extremo Oriente, China, Japão, até a Europa. O Afeganistão ele fica na região onde a gente chama de Indo-Asiática, né? Fica no Indo-Asiático, que fica mais ou menos onde tem o Paquistão, onde tem a China um pouco em cima, tem o Butão, em cima a gente tem a Rússia e mais a leste a gente tem uma parte do Oriente Médio e a África, né? Ele fica nessa região onde é uma região um pouco conturbada. A expressão que é muito conhecida é que o Afeganistão ele foi conhecido como cemitério de impérios. Aí vocês vão se perguntar, cemitérios de impérios, por que cemitério de impérios? Porque ali, por ser uma região montanhosa, uma região onde o seu relevo é extremamente complicado, extremamente pedregoso, extremamente rochoso e permite com que as batalhas de quem é de fora não tenham tanto êxito, não logre tanto êxito quanto quem é daquela região. E cemitérios de impérios, porque também ele ali enterrou persas, enterrou macedônios, enterrou o Império Russo, o Império Inglês e vários outros. A gente vê duas expressões muito fortes na história do Afeganistão. Ao norte a gente tem o Império Russo e a gente tem também a grande expansão territorialista e colonial da Inglaterra na Índia e no Extremo Oriente. O Afeganistão é um local estratégico justamente por ser ali no meio das rotas comerciais e no século XIX, entre o século XVIII e o século XIX, ele vira um estado tampão para o Império Inglês, longe, não deixando de receber influências também do Império Russo. Acho legal salientar que no período do século XIX a gente tem duas guerras, né, que fazem da parte da tríade de independência que vai culminar no 1919, se eu não me engano. A primeira guerra anglo-afegã se dá em 1838 e tem seu fim em 1842. Logo durante um tempo passou e tal, a gente tem a Segunda Guerra. A Segunda Guerra vai de 1878 até 1880. Acho legal trazer também para vocês que essas duas primeiras guerras anglo-afegãs, elas têm o intuito de minar os líderes tribais e também influenciar essa localidade em relação ao Império Russo, porque o Império Russo estava trazendo bastante tecnologia, estava trazendo bastante influência para o afegão e fazendo com que os afegães eles lutassem contra o Império Inglês. Já a terceira guerra anglo-afegã, ela tem seu fim em 1919. Como assim tem seu fim? Ela ali é onde marca a atual independência, né, vamos botar assim, do Afeganistão em relação à Inglaterra.
A gente tem um armistício, que seria um acordo de paz, ou um acordo de cessar-fogo, para que a Inglaterra reconhecesse a vitória do Afeganistão. Sendo que logo em seguida, com a independência do Afeganistão, a gente não vê um processo de república. Pelo contrário, a gente vê ali uma liga de monarcas, né? A gente vê um processo monárquico no Afeganistão. E em todo esse processo monárquico vai até 1977. 1973. A gente vê também a expansão territorialista da União Soviética já. A gente vê, só para contextualizar, a gente vê um mundo muito dividido entre a União Soviética e os Estados Unidos, o bloco capitalista e o bloco socialista. Vale a pena trazer para vocês esse fato porque ele pauta muito a questão da história afegã e a questão do Talibã também. Em 78, a gente tem, propriamente dito, a ação da União Soviética dentro do Afeganistão, trazendo sua influência, trazendo a revolução socialista para dentro do Afeganistão e fazendo com que a monarquia ela seja deposta, né? Fazendo com que ela caia e entre um movimento soviético dentro do Afeganistão. O movimento fica conhecido como uma revolução de Sauí, ou movimento de Sauí. Duas mudanças que a gente pode pautar logo assim de cara com a entrada da União Soviética e a queda da monarquia é a inclusão inerente das mulheres em todo o âmbito político, social, urbano. As mulheres podiam estudar, as mulheres podiam tirar carteira de habilitação, podiam andar livremente sem o uso da burca, ou elas escolhiam, como é hoje em dia, elas escolhem o véu, escolhem usar ou não, mas a gente vê a mulher, o sufrágio da mulher em relação às suas escolhas e a igualdade de gênero, a equidade de gênero, ela é também bem implementada nesse período. E a segunda é a relação da separação extrema do Estado, né? O Estado não é mais um Estado teocrático, é um Estado laico, extremamente laico, um Estado onde não tem religião e faz com que essa forma seja abolida, né? A gente hoje vê em muitos países, principalmente no Oriente Médio ainda, tem estados que são teocráticos, que usam a Sharia, né, que é a lei islâmica, e o Estado Islâmico, o Talibã também utilizam. E no Brasil a gente vê mais ou menos isso também, né, gente? Vamos deixar bem claro que aqui a gente está tendo um Estado laico que não é muito laico. Essa secularização ela foi muito bem vista pelas populações urbanas e não foi muito bem quista, não foi muito bem aderida pela aristocracia rural afegã, né? Eles ficaram muito incomodados e começaram a fazer levantes e começaram a formar grupos. Utilizando ainda, né, desse bipartido, desse mundo polarizado, né, desse mundo dividido entre Estados Unidos e União Soviética, a CIA, junto com os Estados Unidos, em 1979, eles começam a implementar treinamentos táticos, treinamentos de guerrilha, armamentos, para esses grupos que estavam insatisfeitos com essa visão socialista, com essa visão mais progressista em relação aos costumes que eles tinham, né? Então, eles, com o apoio da CIA, eles começaram a lutar contra a União Soviética. Esse movimento ele começou a ficar conhecido como Mujahid, se eu não me engano, mas eu vou deixar passando aqui em cima para vocês poderem ver. E 6 meses depois, o exército da União Soviética ele vai até o Afeganistão para poder combater esses insurgentes, né? E também eles trocam a liderança, essa liderança do exército afegão, e botam uma liderança do exército soviético para poder dar gás, para poder dar uma visão maior para eles, né? Esse processo todo dá início a mais uma guerra. Em duração de 10 anos, vai de 79 até 89. Por que ela vai até 89? Porque em 89 a União Soviética começa a ter alguma degradação, começa a perder força, e já em 91, 3 anos depois, tem a queda da União Soviética e começa a ter uns passos de insurgência de grupos extremistas, de grupos terroristas, que eu vou falar logo. Em 89, quando a União Soviética ela sai, ela deixa
um país extremamente, como eu posso dizer, não desigual, mas extremamente fragilizado por causa dessa guerra de 10 anos e cheio de milícias, de pequenas milícias que foram treinadas tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Soviética e se viam no poder e na ação de irem até de uma brigar com a outra para poder ter a relação do poder, né? Para poder ter o poder dessa região. A gente pode destacar dois grupos que hoje a gente considera como terroristas, mas antes eram milícias, né? Que são a Al-Qaeda, que era liderada pelo Osama Bin Laden, e o Talibã. O Talibã eu vou começar a explicar para vocês. Agora, Talibã significa grupo de estudantes. O Talibã ele surgiu em 94, mas a sua ação efetiva está mesmo em 1996. Em 94, o Talibã ele começa a dialogar com essas pequenas tribos, com esses pequenos grupos terroristas e começam também a dialogar com a aristocracia rural, né? Vamos botar assim, aristocracia rural para poder ficar mais didático. E eles se juntam, fazem esse grupo e eles sintetizam esse grupo em 94 e em 96 eles já começam a atuar. Em 96, o Talibã ele toma literalmente metade do Afeganistão. E ele impõe uma visão deturpada das leis islâmicas, que são as leis de Maomé, a Sharia, uma visão muito extremista, uma visão que não está no Corão, é uma interpretação que não está no Corão e também não está na Sharia. Eles são extremamente violentos, estão extremamente frutos daquilo que eles viveram e por isso que é muito importante a gente entender que a Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos produziram esses grupos, principalmente os Estados Unidos. E por que está acontecendo tudo isso hoje, no século XXI? Em 2001, a gente tem um ataque terrorista de soma e de escala mundial, porque eles atacaram, a Al-Qaeda atacou um dos maiores centros de comércio e da economia mundial, que eram as Torres Gêmeas, né, os Empire State, e o governo americano ele achou por direito, por direito, atacar esse grupo terrorista, e uma das bases da Al-Qaeda era no Afeganistão e no Iraque. E eles foram para lá em busca a qualquer custo e chegaram lá, não encontraram o Osama Bin Laden e eles começaram a bater de frente com o Talibã em 2001 e tirando o Talibã do poder em 2001. Em 2020, no final da era Trump, a gente tem, mais precisamente 2019, finalzinho de 2019, início de 2020, a gente tem a assinatura de um acordo entre os Estados Unidos e o Talibã para a retirada de tropas. E o Biden manteve esse acordo. A culpa não é totalmente do Biden, mas sim de governos anteriores para a retirada. E quando os Estados Unidos saiu, assim que os Estados Unidos saiu, a gente começou a ter esse caos. A gente começou a ter a volta do Talibã, a gente começou a ter pessoas extremamente desesperadas, pessoas que não sabem o que vão fazer, porque o Talibã já voltou com uma forma mais pesada do que era antes, e com o intuito de dominar toda a região e dominar, quem sabe, o mundo, porque eles falam que o mundo tem que ser dominado pela força islâmica, pela força, né? Me desculpe se estou enfatizando isso, porque é isso que eles pregam, mas com toda ressalva, não é todo islâmico, não é todo islâmico que é radical, que interpreta a Sharia dessa forma. Não é todo islâmico, só alguns. Não vamos generalizar, porque assim como não gostamos que generalize a nossa religião, acho que não devemos generalizar a religião do outro. A gente vê cenas que doem o coração, que parte o coração e que são extremamente pesadas e são extremamente frustrantes enquanto pessoa, porque a gente vê pessoas que estão desesperadas, que estão entrando invadindo aviões, estão entrando em trens de pouso, estão invadindo tudo que podem para poder sair, e muitos ali que estão trabalhando, estão pedindo asilo, alguns países já começaram a dar. A gente vê hoje em dia uma jogada política muito interessante da China. Por quê? A China ela tem
uma região onde se concentra o maior número de grupos islâmicos, né? E para não ter conflito com o Afeganistão, e justamente por ser muito próximo ao Afeganistão, ela começou não a aceitar, mas sim reconhecer o Talibã como governo, né? E como ente daquela sociedade. Então, pessoal, eu não vou botar muitas fotos porque eu acho que dessa parte eu acho que não é muito legal, é muito pesado, e eu creio que vocês entenderam a relação do conteúdo que eu trouxe. Eu espero que realmente vocês entendam e que vocês parem um pouco e pensem em relação a tudo isso. Não generalizem, porque essa generalização não vale a pena, não é boa. Então eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, comentem, compartilhem. E esse vídeo tem um tom um pouco mais pesado, porque realmente ele precisa ter. Então é isso, galera. Valeu, família. Tamo junto.